Este DVD que você está assistindo conta a história de 4 mulheres. Essas mulheres são interpretadas por 4 atrizes talentosas que estão aqui com a gente para falarem sobre a experiência que tiveram ao gravarem Linha Direta Justiça. A Adriana participou do programa Doc Street. Ela interpretou a pantera Ângela Diniz. A Zezé, a estilista Zuzu Ângel. A Cláudia foi a nossa Dana de Tefé. E a Alice, a Fera da Penha. Como vocês se sentiram interpretando esses personagens? No caso, a nossa Zezé. É uma história bastante trágica, né? Tanto, assim, do país mesmo, né? Uma história politicamente muito terrível. E eu achei muito bom o programa ter sido feito para a gente lembrar o que o país já viveu, né? Teve uma coisa também no programa, na maneira de fazer, na coisa técnica do programa. Na construção do programa, que ele me pegou muito. Essa coisa, por exemplo, dessa câmera que ia andando atrás de mim, do personagem, né? E revelando as coisas, quase como se fosse um videomaker, assim, amador, captando as coisas, essas cenas de simulação, né, do programa. Era muito louco aquilo, porque como não tem outra câmera, não tem corta, vamos ajeitar o plano, prepara para o close, arruma o cabelo, não tinha isso. Tinha umas cenas em que eu realmente me sentia a Zuzu, eu virei a Zuzu, então foram assim muito fortes. Eu fiquei muito envolvida com a história dela e aí li muita coisa, conversei muito com a filha dela também, com a Hilde. Então foi um momento assim de trabalho meu muito especial. Como foi, Cláudia, viver Dana de Tefé? Uma mulher que depois de morta vira um mito. No caso aqui do trabalho do Linha do Justiça, às vezes essa câmera que a Zezé descreveu nos aproxima muito do plano-sequência, né? Plano-sequência, nos aproxima muito da linguagem teatral, né? Quer dizer, dá vontade mesmo de viver o personagem. De qualquer maneira, ou a gente tem respeito, ou a gente tem admiração, ou a gente tem, no mínimo, paixão. No caso, o personagem ficcional, a gente ainda segura no romance, né? Ou segura no teatro, na literatura. Aqui nós temos figuras reais, figuras que podem estar já mitificadas, mortas, né? Mas podem estar vivas. E o respeito, então, ainda tem que ser dobrado, né? No caso da Dana, tratando como... Vamos esquecer se ela é ficção, se ela é real ou se já se transformou num mito. Era uma personagem interessantíssima, né? Já com uma história fora do Brasil, estrangeira, tcheca, né? Já passando por uma guerra, vindo aqui se casar com uma figura da sociedade. Uma bela mulher, né? Uma bela mulher. Quando eu olhei aqui o personagem, eu falei, meu Deus, chama uma mais bonita, não posso fazer. Aí falaram, me lembro, você é bem nascida, caracterizada, vai dar certo, né? Deu certo. O que me interessava era atingir um pouco da alma, né? Nesses flashes que o Justiça podia mostrar. Ela era apaixonante. Né? Agora, como é que vocês realmente separam, ou como vocês reagem quando são convidadas a participarem, vamos dizer assim, de personagens, de histórias reais? Quer dizer, nós não estamos diante de uma ficção, de uma obra literária, quer dizer, é uma tragédia do cotidiano. Como foi no seu caso? Porque no meu caso, assim, elas como atriz, são vítimas, né? Foram vítimas, né? Você aqui é a única assassina. Eu sou a única assassina viva. Então, assim, foi difícil quando me chamaram para fazer, porque, assim, ela pega uma criança de 4 anos, dá um tiro e bota fogo. Difícil não julgar. Né? Aí eu falei, mas eu não quero fazer isso, né? Você fica meio, ai, socorro, eu não sei. Né? É forte essa história e é uma história que foi muito conhecida, né? O pessoal da geração dos 30, 40 anos tal, tem medo da Fera da Penha, porque a mãe falava, olha, se você não comer, a Fera da Penha vem te pegar. Virava um bicho-papão, né? Era o bicho-papão da época, a Fera da Penha. Então, assim, eu achei forte, né? Eu falei assim, bom, vamos embora fazer, mas... até na cena, a própria cena desse dia da gravação,
que tinha que empurrar a criança, e ela era fofa, a criança, né? Foi muito difícil. Porque você teve pesadelos? Você teve algum tipo de complicação não de tive. natureza psicológica? Eu fiquei um pouco mexida, assim, porque eu falei assim, eu também fiquei com medo da reação das pessoas. Eu falei, meu Deus, no dia seguinte eu vou ser apedrejada na rua. Nada, graças a Deus isso não aconteceu, mas... Você chegou a ser identificada como... Não, não estava muito caracterizada de época, cabelo, maquiagem e tal, mas assim... Todas as pessoas que eu contava que eu fazia, mas você vai fazer a Feira da Penha. Aí quando acabou o programa também, minha mãe me ligou, não, minha filha, não gostei. Não, muito forte a história, não gostei de você ter feito isso, sabe assim? Eu acho que um pouco essa sensação forte que a gente sente de um certo pré-conceito, talvez o programa, o Linha, porque antes de fazer o Dana, que no caso é um caso mais glamuroso, como você falou e tal... eu fiz 2 linhas direta bem no começo do projeto. E essa mesma sensação que a gente tem com esse tipo de personagem... Quer dizer, interpretar um personagem que existiu na vida real. De um caso verídico o que existe e no caso de um caso complexo. Eu acho que o Linha deve ter enfrentado isso também com o seu público, até adquirir essa respeitabilidade que tem hoje. Há sempre uma adaptação. No começo as pessoas me perguntavam, mas a história é verdade? Assim, eu acho que não precisa, quer dizer, o que é a verdade, né? Que já é uma questão assim. Na verdade, e se o documentário, ele deveria estar tão preso assim à verdade, e que verdade é essa e o que é a verdade? E a questão da incoerência, né, humana, é muito mais forte num personagem verdadeiro. O personagem de ficção, é o Manuel Carlos que fala assim, que na novela você precisa ficar buscando uma veracidade, para tentar legitimar, uma coerência que na vida não tem, claro, que as pessoas não têm, né? As pessoas são capazes de, uma pessoa normal é capaz de uma coisa dessa. Você precisa matar por amor, né? Você precisa de um personagem, você precisa ficar inventando, criando para esse personagem uma série de argumentos que isso possa acontecer. E sabendo que o diagnóstico pode ser amplo, né? Pode ser uma doença mental. Você falou em matar por amor, né? No caso da Ângela Diniz, o assassinato da nossa Pantera gerou uma grande polêmica, uma grande campanha de movimentos feministas, baseados num lema: quem ama, não mata. Né? Para você foi difícil caminhar no fio da navalha, quer dizer, ao mesmo tempo não inocentar e ao mesmo tempo também não incriminar a Ângela Diniz? Acho que a minha intenção o tempo inteiro foi de inocentá-la. Inocentá-la. Ah, sim. Porque como uma pessoa pode ser condenada por estar vivendo pela convicta do seu caminho? Assim, eu acho que isso não existe. Acho que não existe essa condenação, não é possível e nada justificaria um gesto extremo como o assassinato. Então, a minha intenção sempre foi inocentá-la. E eu me apaixonei pela história dela. Assim, no meu caso, eu não tinha como sentir orgulho dessa mulher. E como foi? Pois é. Então, assim, de uma certa forma, eu defendi a personagem da melhor forma possível, porque o meu trabalho é de atriz, eu tenho que fazer esse personagem. Mas eu tive uma rejeição, eu tive um julgamento. Em algum momento você hesitou quando recebeu o convite? Hesitei. No primeiro convite, sim. Por quê? Por causa disso, por causa dessa violência. Eu fiquei um pouco assustada com isso. Você tinha ideia assim, de como o programa ia apresentar isso de alguma maneira? Não, eu tinha uma ideia, eu já tinha visto, o primeiro que eu vi foi inclusive da Ângela Diniz. Eu sabia da qualidade do programa, como ele era feito, isso que me ajudou também a aceitar, porque eu sabia que ia ser feito de uma forma bacana, bem feita, sabe? E isso ajudou na aceitação de fazer. Mas no final o resultado foi positivo? Não, positivérrimo. Dentro do possível, né? Cláudia, como é que você avalia a sua interpretação? Posso simplificar? Eu me achei chiquérrima, sabe? A Dana realmente era muito diferente do que eu sonhei ser um dia, né?
e tentei realizar com a maior honestidade, com a integridade, mas tem uma hora que a gente se apaixona e se perde também, esquece um pouco, né, as agruras do personagem, porque a gente é obrigado a viver cada momento, né? Então você imagina, eu vi a atriz fazendo a Dana jovem, lindinha, vindo da guerra e tal, você vai compondo o seu subtexto, a sua história, o casamento, o primeiro, o segundo, a separação, você torce ou não. Quer dizer, Você acha que essa experiência enriqueceu a sua vida profissional? Há muito. Principalmente a linguagem do Justiça é muito interessante, porque a gente tem a oportunidade, junto com o diretor Milton, de enriquecer os textos, que eles não vêm na íntegra, até para a gente conservar essa verdade, um pouco do improviso, né? Então, a gente tem que estar exatamente dentro do feeling, do sentimento do personagem, para não improvisar mal e poder enriquecê-lo. E, no caso, as cenas são estanques, né? Lembra um pouco o cinema, lembra um pouco o teatro. Então, assim, não só em matéria de viver personagem real ou ficção, mas em matéria de linguagem, eu acho que é uma nova proposta. Agora, eu tive uma coisa que você tinha perguntado antes sobre como é que era fazer um personagem real, né? Um personagem que as pessoas conheceram. Eu tive só uma coisa assim com a filha. Porque a filha está viva, né? A filha sofreu tudo isso que a família dela passou, né? Porque foi o irmão, a cunhada e a mãe, né? E então eu liguei, eu relutei muito assim nisso que você falou, que a Cláudia falou de que a gente tem que ter uma liberdade também, né? Tem que fechar a porta e falar, agora eu vou fazer a minha Zuzu, né? Também tem isso, assim, né? Tem um momento que a gente sem se ouve afastar tudo. muito do personagem não, ouve real, tudo, né? todos os depoimentos, lê o script, mas agora sou eu, né? Como é que vai ser, né? Mas eu fiquei assim, pensando muito, vou falar, porque o depoimento da Hildegard era muito bonito também, ela se emocionava muito. Ela chorou, inclusive. E eu não conhecia ela, assim, pessoalmente, e eu fiquei muito emocionada com o depoimento dela. E aí eu liguei. Fora que a dificuldade de você ligar para uma colunista, né, social, você fica, ih, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas eu liguei, chegou uma hora que eu liguei e foi aí... Foi bom conversar com ela? Foi ótimo, porque eu falei assim, olha, eu vou fazer sua mãe, eu queria que você me desse permissão e me abençoasse. E aí ela disse, claro, aí me deu assim, me estimulou muito, me incentivou, falou falei, tem alguma coisa de sua mãe que você gostaria queira me dizer, queira me contar e tal. E aí ela falou, mamãe era vibrante, viva, mesmo com toda a história. Mesmo na época de procurar o meu irmão, com todo o sofrimento, era uma mulher que ria das coisas, que estava viva, né? Então isso foi muito legal, assim, para mim. Em um momento, claro que tinha uma cena muito linda, que eu achei muito linda, que era ela dormindo. Inclusive, a narração da cena era da Hilde menina, né, assim, mocinha. Que a Hilde passando pela porta do quarto e ela sonhando com o filho. Ela falando, Tuti, onde é que você está, meu filho, abraçada com o travesseiro? Porque eu achei que como era um programa, exatamente por ser um programa jornalístico com uma parte, né, ficcional, que ele tinha, assim, cenas muito bem escolhidas. Cenas muito emblemáticas, assim, da história, da trajetória dela. A gente brinca muito, a gente diz muito assim, que em novela você toma muito cafezinho até fazer uma cena realmente importante para o personagem, que alavanque alguma situação. Tomar cafezinho é uma expressão, né, para dizer nada acontece, né? Você está ali, uma roupa linda, maravilhosa, né? E tomando um cafezinho. No Linha Direta, no Justiça, não tem cafezinho. Quer dizer, todas as cenas, elas são fundamentais para se construir aquela história, né? Essa questão da câmera, que eu acho que é uma que todas nós aqui comentamos e que acho que é comum ao programa e a linguagem do programa, me ajudou muito, assim. Para mim, a presença da câmera aqui... Eu já gosto do desafio. No caso era o André, o câmera, eu senti uma cumplicidade extrema
com ele. Assim, eu sentia como se ele fosse realmente a minha sombra ali. Eu estava muito acompanhada ali, tinha um cúmplice nas minhas ações ali. E isso me ajudou, assim, parecia que eu tinha uma força a mais. Talvez até seja uma oportunidade de junção maior de técnica e artista, né? Que o pessoal aí de trás das câmeras, às vezes até tão ou mais artistas do que nós, né? Às vezes com uma opinião completa, né? Sobre o que a gente está fazendo e só realizando a sua função, nisso que aproxima tanto, né? Ambos são obrigados a compactuarem ali. Eu achei legal isso que você falou. Um passo que você dá, você sabe que tem alguém acompanhando o seu passo. E se você dá um passo um pouco mais para cá, ele pode cair na piscina. Então, né? E isso te dá talvez uma consciência diferente Bom, pelo que eu entendi, eu acho que foi uma experiência enriquecedora, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Vamos então agora ver alguns momentos e vamos começar então pelo caso da noça Zuzu Ângel. Eu vou morrer, eu tô ficando louco. A tosse aumentou, as frases se tornaram ininteligíveis e depois cessaram por completo e retiraram de lá todos os reais, certamente já morto. E Stuart diz pra mim que isso não é verdade. Aparece pra mim! Tuti! Por que, meu Deus? Por quê? Me desculpe, meu filho. Tudo que eu não pude fazer por você. Mas eles vão pagar. Eles vão pagar. Eu te prometo. Esse foi um dos momentos mais fortes do programa, quando você se vê diante da verdade. Não sei, eu estava na onda dela mesmo, então eu achei que para uma figurinista, quando descreve a roupa que o filho estava quando foi preso e jogado na mala do Opala, quando descreve a roupa, aquilo, eu não sabia que ia acontecer aquilo, mas ali eu comecei uma emoção mesmo muito do personagem, assim, muito verdadeira, né? Quando escrevi assim a calça verde clara, falei, ela deve ter comprado essa roupa, né? Ela via, né, a roupa, uma mulher que faz roupa, que faz moda, a jaqueta, ver a roupa, descrever a roupa do filho, eu fiquei completamente emocionada. E uma hora que eu desabo assim, eu só fiz assim na escrivaninha, eu fiz esse gesto e o tinteiro foi e a tinta veio. E você ficou com as mãos ficou uma sujas. Coisa preta, que era meio sangue, e eu me olhava. Simbolicamente seria. Né? Eu me olhava você assim, aquilo era tão horrível, aquela tortura, aquele gás que o filho inalou. Pela revelação, né? O pulmão dele deve ter ficado preto igual aquilo. Foi tudo muito... Foi um jorro, assim, de emoção mesmo. Nós vamos ver, então, um pouquinho da tragédia da Ângela Diniz. Eu resolvi voltar. Tô vendo. Ângela, você sabe que eu te amo. Vamos esquecer tudo isso. Ângela, por favor. Doca, não dá. Não dá. Eu não te aguento mais. Eu não consigo mais fazer o que eu quero. Você é obsessivo demais. Tudo bem. Se você não vai ser minha, então você não vai ser de mais ninguém.
e disparou tudo. Como é que você sentiu esse momento? Como é que você viu essa cena? Ali foi eu acho que foi um dos momentos em que veio mais forte o peso de estar fazendo uma história que aconteceu, porque ali é inevitável a gente assim, saber que eu estava falando aquelas palavras e que aquelas palavras iam deflagrar. Tem aquele desfecho. Tem aquele desfecho que foi real. Isso te incomodou muito? Não. Claro que no momento que eu fiquei ali, jogada no chão, com o sangue escorrendo, né? Eu fiquei alguns momentos, porque a gente repetiu algumas vezes, não sei, alguma questão técnica. Claro, tinha um peso. Nós vamos então ver a relação da Fera da Penha com o namorado, no melhor estilo do Nelson Rodrigues. Diz que você me adora. Adorar só a Deus. Tô falando sério, Antônio. Diz que você me adora. Tá bom. Eu te adoro. Você teria coragem de beijar minha boca se eu estivesse morta? Que conversa é essa, Neide? Vamos. Diz. Você teria coragem? Sei. Acho que sim. Mesmo se eu tivesse morrido com lepra? Neide! Como foi esse momento? Ah, é bacana, Foi né? difícil para você? Não, assim, é bonito, né? Essa linguagem, assim, bacana isso. A crueza Na verdade, assim, a Zuzu, a Ângela, a gente tinha muito registro delas, né? Assim, né? De foto, de vídeo, de tudo, né? E da Fera da Penha, da Neide, não tinha registro nenhum dela. Nem de voz, só tinha foto dela, nem vídeo, que eu não tinha na época. E os autos do processo? Os autos do processo, as fotos dela, né? Pouquíssimas fotos, assim, porque é foto da delegacia, porque não tem foto da família, foto... Então, assim, eu, na verdade, foi uma coisa que intuitiva, assim, de compor uma mulher que nessa cena mostra o grau de esquisitice, né, dela com nessa relação com o namorado, né? Que ela fala assim, você diz que me adora, quer dizer, uma busca dessa coisa do amor, né? Diz que você beijaria minha boca mesmo que eu tivesse morrido de lepra, né? Então, assim, eu tentei traçar um perfil... Bom, isso é Nelson Rodrigues na vida, como pois ela é. Exatamente. Então, tentei traçar um perfil dela, assim, dessa mulher muito rejeitada e muito insegura. Muito né? só. Muito só. Porque, na verdade, eu não tinha nenhum registro dela real, então, assim mesmo, né? De como ela era. E no seu caso? No meu caso, Dana de ter fé, né? Vamos ver a Dana de ter fé. Vamos ver Dana de ter fé. Dana, eu acho que tem alguém nos seguindo. Eu aponto, francamente. Não, eu tô falando sério, eles estão se aproximando. Leopoldo? Você tem razão. Mas o que será que é isso? Não, por favor! Não atira! Não atira! Leopoldo, cuidado! Por favor, o que eles querem? Calma, fica tranquilo. Leopoldo! Dana! Dana! Leopoldo! Você acreditou em alguma das versões do Leopoldo Heitor? Olha, procurei acreditar em todas, até para poder executar. Você vê, é um filme policial, né? É uma história aberta com várias versões, então você tem que manter-se aberto, né? E, como já foi falado aqui, sem julgamento, para realizar cada uma dessas versões com alguma verdade cênica e sempre defendendo o personagem.
acredito que para a imaginação não há limites, né? Nem para quem escreve, nem para o autor de um crime, nem para o autor de uma história, né? Então, a gente deixa esse ponto de interrogação, né? O que aconteceu com Dana de Tefé? Talvez isso a tenha transformado um pouco nesse caráter de mito, né? Quando a gente sabe o desfecho com certeza de uma história, a gente fantasia menos, né? Eu acredito que a fantasia dentro da cabeça do ser humano, às vezes é apaixonante, mas às vezes é extremamente cruel. Imagino também que, além de respeitar e não acusar possíveis suspeitos, a gente também respeita os familiares, o ex-marido de Dana, por também nunca conseguir saber o que aconteceu. Acho isso de uma crueldade imensa. Isso também traz o caráter de mito a Dana. É um personagem apaixonante, né? Muito rico. Bom, eu agradeço a participação de vocês e espero que o público goste das 4 histórias que compõem esse DVD. Obrigada. Legal, Eu que agradeço. obrigada. Maravilhoso.